Mais um Fale Mais Sobre Isso, começando agora para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano, em especial as questões relativas à sua saúde mental. Quem está aqui conosco hoje é a Michele Falco. A Michele é coordenadora da DIASE, Divisão de Assistência ao Estudante, da Universidade Federal de Uberlândia. É um órgão que, conforme o próprio nome diz, presta assistência às demandas, às necessidades, às questões do estudante, na universidade. E ela veio falar conosco sobre isso. Quais são as grandes questões, os grandes dilemas, as grandes necessidades? Ela é psicóloga e veio nos ajudar a entender o estudante universitário, não é isso? É isso. Michele, obrigado por ter vindo nos dar uma luz, e aos telespectadores sobre essa temática. Eu que agradeço pelo convite, Leonardo, a oportunidade de estar aqui com você. Michele, quando a gente fala em estudante universitário hoje, estudante universitário, por que a gente não está colocando jovem universitário? Porque nós temos desde faixa etária média 17, 18, 19 anos, até... Qual é o seu conhecimento? Até idosos. Até idosos. Até idosos. A gente tem vivenciado, Leonardo, sobretudo nos últimos anos, um movimento em que o perfil do estudante universitário ele está modificando. Em sua grande maioria ainda recebemos jovens, por vezes jovens numa idade menor até. Hoje a gente tem vivenciado algumas situações até que o estudante ingressa na universidade antes daquela idade que geralmente é a prevista, 17, 18 anos. De vez em quando a gente vê no noticiário, 14 anos, 15, alguns fenômenos aí. Isso, tem tido algumas situações nesse sentido, Mas também a gente tem vivenciado o outro lado, que é o estudante de maior idade, Algumas formas de ingresso na universidade, sobretudo nas universidades federais, nas universidades públicas, têm priorizado, ou melhor, têm contribuído para que esse estudante possa retornar. Então, aquele estudante que já tem uma formação, talvez de alguns anos, e aí resolve voltar à universidade, quer fazer uma outra formação, quer resgatar os estudos, ele pode voltar para a universidade. Então, hoje a gente vivencia, hoje a gente lida com essa singularidade na universidade. Essa singularidade da diversidade, Da diversidade. Porque o eixo principal está ali no jovem de 15, 16, 17, mas o principal mesmo 17, 18, 19, 20, por aí. Deve ter uma concentração também na faixa aí de 25 a 45 anos. Algo também deve aparecer por volta de 50, 60 e uma exceção ou outra, excepcionalmente, aparece 70 anos, 80 anos. Isso. Porque os idosos estão voltando, Estão retornando, eles estão voltando. Por exemplo, no âmbito da universidade, a gente tem uma forma de ingresso que é por meio do portador de diploma, que é um tipo de ingresso. Então, aquela pessoa que já teve uma formação superior, já tem uma formação superior e tem o desejo de retornar, passa por esse processo e ela pode voltar. Então, a gente tem tido esse público chegando às universidades. E eu falo para quem estiver nos assistindo. Tem um diploma, tem interesse, tem vontade de voltar a estudar, a se relacionar, inclusive, com muitos jovens, mas também muitas outras pessoas de várias faixas etárias, professores, a possibilidade de estar vivenciando coisas novas, conhecendo, novos processos educativos. Aproveite a oportunidade e lance-se nesse projeto, Se lance nesse projeto, que é muita energia e muita saúde, esse movimento. Sim. E pensando na sua fala, Leonardo, a formação superior ela não é uma formação só para o mercado de trabalho, Claro que alguns, cada um tem a sua motivação para a formação superior ou para qualquer nível de formação. Mas o espaço universitário, a vivência universitária, ela traz muito mais do que o ensino técnico, o ensino científico, que, claro, são de suma importância. Mas também essa questão da vivência, a integração, a renovação. Isso, a revitalização. Sim. Michele, como coordenadora da DIASE, que é essa divisão de assistência ao estudante, às vezes a pessoa pensa que uma assistência ao estudante ficou muito ligado à moradia estudantil, ao restaurante universitário, a algumas criações de condições para que ele possa, Mas como psicóloga, e dentro da DIASE tem um grupo de psicólogas trabalhando, o que vocês enxergam, ou poderia colocar para os nossos telespectadores, como as principais demandas, as principais questões que os jovens têm hoje dentro dessa... Não só o jovem, porque a gente acabou de falar que é o estudante universitário, mas dentro da universidade.
Então, as demandas são muito variadas, né? Mas a gente poderia destacar algumas, né? Pensando esse movimento, né? O ingresso na universidade, tudo que ele traz como parte do processo, né? A gente lida muito com o estudante que está ingressando no ensino superior e aí ele tem todo aquele encontro com a forma como o ensino é passado, né? Como o ensino é vivenciado, melhor dizendo. É outra dimensão, né? Isso, essa mudança, né? Sair do colégio, do ensino médio, que tinha todo um formato de aulas, de estudo, ingresso na universidade. A universidade, ela demanda do estudante mais autonomia nos estudos, né? Uma adaptação a algo que é muito novo. E aí, pensando também numa outra característica das universidades, da nossa universidade, que é o estudante que vem de outra cidade, então essa adaptação ao novo contexto, a uma nova cidade, o volume de trabalhos que ele se depara, o volume de atividades que acaba gerando muita ansiedade, né, as pressões, né, inevitavelmente elas vêm, seja, né, uma pressão dele próprio ou dos outros. Né. A questão da escolha profissional, o arrependimento, eu acho que eu errei na minha escolha, eu queria fazer Y, acabei pensando em X, isso também é colocado. Isso também nós nos deparamos com essa angústia. Né? Porque lá na DIASE há um atendimento clínico, como é que acontece no âmbito da universidade? Então, no âmbito da DIASE, né, que está na universidade, a gente tem um setor, pensando especificamente do atendimento psicológico, do apoio psicológico, a gente tem o CEAPS, que é o setor de atendimento psicológico. E aí nós temos basicamente duas frentes de trabalho no que se refere ao atendimento, que é o atendimento de caráter clínico, então o estudante ele é acolhido, né, ele é escutado em sua singularidade, né, é feito todo um trabalho com ele de orientação, se necessário for de encaminhamentos, até encaminhamentos para outros profissionais, né, que porventura se faça necessário. E temos também a frente do trabalho no que se refere às questões mais de ordem acadêmicas, por meio da psicologia escolar e educacional. Entendo. Então ele pode chegar no setor, né, ele chega ao setor com a demanda que é dele, cada um, né, vem com a sua urgência, com a sua demanda, e a partir dessa primeira escuta a gente tem condição de pensar qual seria o encaminhamento mais adequado para cada estudante. Então, para ficar claro para quem está nos ouvindo, às vezes tem um pai, uma mãe, um próprio estudante, né, da Universidade Federal de Uberlândia nos assistindo, e com uma demanda, uma angústia, uma questão, um medo, uma fragilidade, e às vezes não sabia, né? Ele procura a DIASE. Ele pode procurar lá na DIASE. E onde que ele procura? Procurar especificamente, se for essa demanda, ele pode solicitar junto ao CEAPS, né? Nossa universidade, né? As instituições, elas têm uma série de siglas, né? Sim. E inevitavelmente a gente lida com elas. Então o CEAPS, que é o setor de atendimento psicológico, está na DIASE, ele faz parte da DIASE, que está localizada no Campo Santa Mônica, no bloco 3E. Né? Então é Santa Mônica, bloco 3E, DIASE, CEAPS. Isso. Então precisou, orienta, né? E vai, não deixa a bola de neve crescer e vai atrás. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre esse serviço, ok? Voltamos já explorando mais esse assunto. Voltando ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana com a Michele Falco, que é psicóloga e coordenadora do DIASE, que é a Divisão de Assistência ao Estudante lá na Universidade Federal de Uberlândia, e ela está falando para a gente como que é importante o estudante que está com dilemas, com angústias, com questões mal resolvidas. Agora, né, no ensino superior, ele não precisa se sentir sozinho, ele pode procurar o acolhimento, a ajuda, a orientação lá no DIASE, certo? Nós acabamos de dizer que fica lá no Santa Mônica, né, no bloco 3E. 3E, legal. Vai lá se precisar de ajuda. Não empurra com a barriga e nem deixa um probleminha virar um problemão, né? Agora, falando ainda sobre isso. Na semana passada, estava sentado aqui comigo o Tomé, que é diretor de escola, empresário do ramo de educação, com vasta experiência, né, na educação em Uberlândia, falando sobre como a educação é um processo de maturação, de contribuir para o desenvolvimento da maturidade do ser desde a escola infantil até chegar no ensino superior. Só que a gente sabe, e há indícios de que muitos jovens estão entrando no ensino superior devidamente escolarizados, mas não maturados, não amadurecidos, não vividos, né? Não com consistência.
em função da realidade dessas novas gerações, o novo contexto cultural que a gente vive, né? Isso é realmente uma questão lá na universidade? Como é que você enxerga isso? Como é que isso se relaciona com a evasão, por exemplo, a vontade de chutar tudo, desistir da universidade? É uma questão importante, Leonardo. Como a gente estava dizendo anteriormente, a gente tem recebido pessoas com idade muito jovens, né? E, claro, né, não é a idade cronológica que acompanha, né, o desenvolvimento, mas são jovens que estão num momento de muitas mudanças, estão em processo, né, vários processos, melhor dizendo. Então, o próprio amadurecimento no que se refere à questão do ensino, como eu disse anteriormente, né, um modelo de ensino que ele é diferente, né, ele demanda coisas diferentes do estudante, né, demanda uma autonomia, né, uma independência que por vezes ele ainda não vivenciou, e pensando ampliadamente, né, enquanto a vida do estudante, uma série de outras mudanças que ele está vivenciando. Então, é um momento muito especial, muito singular, e aí ele acaba refletindo sim na formação, né? O estudante por vezes se percebe desmotivado, por vezes acredita que não seja capaz daquela formação, né? Claro que os cursos eles demandam, eles exigem, então um trabalho que a gente faz também na DIASE, e aí está no âmbito pedagógico, é o apoio pedagógico também no que se refere às dificuldades de ordem do ensino, né, desse processo de ensino-aprendizagem. Tem o apoio, o suporte pedagógico e não só o psicológico? Não só o psicológico. Hoje a DIASE ela é composta por 3 áreas, né? A gente tem trabalhos em 3 áreas, que é a área psicológica, né, o trabalho por meio do setor de atendimento psicológico. Temos o trabalho no âmbito social, que é o setor de assistência e orientação social. E temos também o serviço de apoio pedagógico, que tem algumas ações, alguns projetos voltados para essas demandas. Então, é um conjunto, né, de coisas, de processos, de dificuldades que esse estudante pode vivenciar. Então, o que eu acho legal, porque a gente falou do psicológico, né, angústias, temores, né, dificuldades existenciais, agora numa nova realidade que é o ensino superior, então tem o apoio psicológico. Tem a questão pedagógica, que é a dificuldade de aprendizado, né? Às vezes fragilidade, inconsistência na formação durante o primeiro e segundo grau, mas conseguiu entrar na faculdade e aí agora está sentindo dificuldade, pode também obter ajuda, ou pelo menos no mínimo orientação ali. Mas você falou uma outra coisa que me chamou muita atenção. Em se tratando de uma universidade pública, né, uma universidade federal, o serviço social, né, para as pessoas com demandas da ordem econômica, da ordem social, orientação. Isso. O que é mais característico aí nesse processo? Então, a assistência estudantil, que é o que a gente trabalha, né, a DIASE trabalha no âmbito da assistência estudantil, ela prevê uma série de ações voltadas para o estudante universitário. E a gente sabe, sobretudo, né, as universidades têm passado por um processo de democratização do ingresso. A gente também tem recebido, e mais recentemente as pessoas, né, talvez tenham ouvido falar da chamada lei de cotas, né, que é uma lei que reserva um contingente, uma porcentagem de vagas para o estudante que advém da escola pública, vem do ensino público e, porventura, tem dificuldades de ordem social e econômica. Então, a gente tem, no âmbito da assistência estudantil, ações voltadas para esse público, né? E tem que ter, né, Michele? Porque de 10 anos para cá, com a multiplicação das universidades federais, com a ampliação de mecanismos de afirmação às cotas, né, isso que é uma efetiva democratização do ensino e da sociedade por meio aí das ações, das políticas públicas do governo federal. E fez-se necessário que se estruturasse um serviço de assistência estudantil, que é isso que você está falando. Isso. Como a nossa universidade é uma universidade que já existe aí há 30 anos, né, um pouco mais até, nós já temos esses serviços há mais tempo, né? Por exemplo, o setor de atendimento psicológico ele tem mais de 30 anos de existência. Passou por algumas configurações, por algumas reformulações, mas ele já existe há muito tempo. Mas agora, com a intensificação do acesso popular ao ensino superior... E também com políticas específicas para essa finalidade, né? A gente tem hoje, por meio do governo federal, um programa que ele é voltado para assistência estudantil. Então, tanto com recursos financeiros, né, quanto com essa possibilidade de ampliação das ações,
Hoje a gente tem buscado cada vez mais compreender esse estudante na sua multiplicidade. Né? Tem aqueles que precisam mais, né, por conta, né, das suas características, né, da sua origem, de alguns apoios mais de ordem social, outros por algumas outras dificuldades, mas a gente tem buscado cada vez mais compreender esse estudante na sua... As suas demandas, nas né? suas As suas demandas fragilidades, que, as suas né, características. não estão restritas a uma área só. Né? O que eu acho interessante e que vale a pena estarmos discutindo isso no programa é mostrar às pessoas que no contexto de uma instituição de ensino, mas que fosse uma empresa privada, que fosse, né, qualquer instituição social, em sendo instituição social, quem é que compõe as instituições sociais? Todas as instituições sociais são categorias de interação humana. É gente interagindo com gente, gente acessando gente. É importante esse olhar triplamente acolhedor, pelo lado psicológico, pelo lado pedagógico, porque toda relação humana é uma relação de ensino-aprendizagem, e pelo lado também da solidariedade e entender a condição do outro. Condição econômica, social, né? Eu acho muito válido. No próximo bloco, Michelle, eu quero que você fale mais sobre a problemática da evasão. Porque, apesar de todas essas estruturas, às vezes ainda não o indivíduo não consegue, né, se encontrar. E aí acaba gastando uma energia para entrar, uma energia sofrendo em função da decisão de talvez desistir e a própria desistência, que é muita frustração. Pode ser? Pode, Próximo bloco a gente volta falando mais sobre isso. Voltando para fechar o Fale Mais Sobre Isso dessa semana com a Michelle Falco, que está discutindo conosco a questão do estudante universitário e todas as possíveis necessidades, características, demandas, fragilidades, potenciais desse estudante num estágio que é o chamado terceiro grau, né, aqui no Brasil. E a Michelle é coordenadora da DIASE, que é a Divisão de Assistência ao Estudante, e trabalha com as demandas que esses estudantes trazem. Mas eu falei ao término do segundo bloco, Michelle, que você e as demais psicólogas, né, que compõem os grupos, né, de atendimento, lidam com uma série de questões e fragilidades dos estudantes. E às vezes, ou porque o estudante nem sabia do serviço e talvez não pôde se organizar ou entender melhor, ou mesmo fazendo uso, porque ali não é uma clínica clássica de resolução profunda de questões. Às vezes evade, desiste da universidade, né, do curso. A evasão você já disse que é um problema sério. O que você entende, pela sua experiência, né, na lida, quais têm sido os principais motivos que levam ao abandono do ensino superior? Bom, penso que muitos são os motivos, Leonardo. Sempre. Sempre. Né? Quando a gente fala de ser humano, a gente sempre precisa considerá-lo. Multicausalidade, né? E cada um na sua singularidade. Exatamente, como eu disse, corretíssimo. Né? Podemos destacar algumas. Né? A questão da própria falta de informação, isso acontece com relação àquela formação. Né? É algo que a gente ouve com uma certa frequência. Ah, não sabia que era isso. O estudante às vezes, né, gostaria de fazer um curso, acredita que talvez não consiga passar naquele curso, faz uma outra opção, ou, né, é aquele mesmo curso que ele gostaria, mas talvez, né, não foi atrás de informações para conhecer um pouquinho mais. E aí chega no curso, ou mesmo uma ansiedade, né? A gente sabe que, né, a formação, sobretudo nos primeiros tempos, né, nos primeiros semestres, nos primeiros anos de formação, às vezes o que é passado para o estudante, o que é transmitido para o estudante são conteúdos mais gerais. Às vezes o estudante entra ansioso para já vivenciar na prática aquela profissão, aquela futura profissão, e tem todo um processo de fundamentação. Né? Então esse desencontro, eu destacaria. Né? Eu acrescentaria uma questão que eu penso que com certeza vocês já discutiram, já passaram por essa experiência, essa percepção. E eu acho que é importante a gente tocar nessa ferida. Que muitas vezes nós estamos vivendo um tempo em que a grande massa que entra são dos jovens, né? essa faixa etária 16, 17, 18, 20 e poucos anos, que é a nova geração, a geração da atualidade. Apesar de que já tem a nova geração de 4, 5, 6 anos entrando. Então o pessoal fala em geração Y, geração Z, né? E eu não sei até que ponto as estruturas de ensino, os departamentos, as instituições, né? Os institutos, melhor dizendo,
né, as faculdades, o corpo docente, está atento psicologicamente, psicopedagogicamente e pedagogicamente falando, atento às características dessa nova juventude, que é hiperconectada, hiperativa, né? Que tem muita dificuldade de lidar com o abstrato, porque está sempre no concreto, no material, e aí isso também contribui, não contribui? Isso contribui muito. Eu acredito que é uma certa defasagem de formação, falta de atualização da qualificação, porque o professor se forma e dá aula desde os anos 80, 90, mas os meninos vão entrando cada vez mais novos e explode no problema da evasão. Também pode ter como consequência, né? São questões que são permanentes, né? E estão sempre em transformação, né? Então, essa questão da didática, claro que, né, eu não me arriscaria a falar muito dessa questão, mas é algo que nos chega por meio da escuta, né? A própria questão da inclusão, né? Falamos no princípio de estudantes mais velhos, né? Também, que estão há vários anos fora do ensino, né? Fora da escola, fora de uma instituição de ensino. Quando eles chegam, eles também podem demandar uma forma mais singular de atendimento, de acompanhamento. Então, por exemplo, por meio da psicologia escolar e educacional, a DIASE, e também por meio, claro, do Serviço de Apoio Pedagógico, tem falado muito na importância da inclusão, né, da gente focar no processo de inclusão, seja, né, para aquele estudante que possa ter alguma deficiência, né, de ordem física, né, enfim, mas também aquele estudante que traga as suas particularidades, as suas singularidades na sua própria história de vida, né, e aí o professor ele tem um papel fundamental, né, que é de receber, né, cotidianamente em sua sala de aula, né, de estar enquanto esse transmissor do conhecimento para o estudante. Então esse é um outro fator importante. A gente não precisa fazer uma discussão tão profunda da questão da didática, mas o reconhecimento de que o outro com o qual eu estou lidando, ele está vindo de uma nova realidade. Sim. Né? Uma nova realidade social, cultural, antropológica, política, econômica, né? E as pessoas que lidam com este ser que está chegando, elas têm que se atentar às características, porque quem é eu costumo dizer isso, e eu já trabalhei em instituições de ensino superior, inclusive como psicólogo, quem é a linha de frente na relação com o aluno, o estudante? É o professor. É o professor. Né? Intermediando o conhecimento. Então, realmente faz necessário que, eu acredito nisso, processos de qualificação e de atualização do entendimento dos processos, aí sim didáticos, para eu saber lidar com esse novo ser que está chegando. Então, acho muito válido. Por meio da... Desculpa interromper. Leonardo, sua fala me fez recordar algo importante. Por meio da Prograde, porque a universidade ela tem uma série de departamentos, né? Sim. E a gente tem dentro da universidade a Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação. Então, todos os assuntos referentes tanto a questões de normas com relação à graduação, né, os processos, a questão docente, tudo passa pela Prograde. E a Prograde ela tem alguns projetos muito interessantes nesse sentido, né? Tem algumas rodas de conversa que são realizadas junto aos docentes para discutir isso, né? Como é que a gente está lidando com, né? Como é que o docente, como é que o professor está lidando com o estudante, o que se faz necessário frente a essa nova configuração que está sempre, né, em processo, né? Está sempre em mudança, né? Na parte, aí voltando um pouquinho da DIASE, tem um outro projeto que eu gostaria de destacar que é bem interessante, bem legal, que é o contato com os coordenadores de curso, né? Ele é um projeto que já existe no âmbito do CEAPES há um tempo, que é o Coordenadores de Curso em Alerta. Né? A ideia é que a gente nós possamos nos aproximar dos professores, né, que hoje ocupam os cargos de coordenações de curso, porque aí eles estão próximos, né, dos professores das suas unidades acadêmicas, e a gente possa dialogar,
né? Como é que eles estão percebendo esses estudantes, quais as dificuldades eles têm se deparado, que tipo de encaminhamentos se fazem necessários, né? Seja para apoio psicológico, seja para outro tipo de atividades que podem ser desenvolvidas com os estudantes. Então, a gente tem buscado cada vez mais estreitar essa comunicação, entendendo que a universidade ela é formada por todos, né? E as ações elas precisam cada vez mais estarem interligadas. É um projeto coletivo em constante construção. E eu acho muito legal a sua participação, porque você dá e está dando essa visão de universidade viva, aberta, pulsante, né? E que tem vida ocorrendo nas veias abertas da universidade, que são os corredores, são as praças, são os bosques, são os campos, né? São as unidades. E a UF é uma universidade muito bonita, distribuída em vários, né, espaços da cidade, com ônibus intercomunicante, levando para lá e levando para cá. Eu agradeço a sua participação, você deu uma ampliada na visão dos nossos telespectadores, minha mesmo, sobre como a universidade está preocupada com o acolhimento, né, desses estudantes universitários. Muito obrigado, Michele. Muito obrigada a você, Leonardo. E volte sempre. Muito. Voltarei. Para falar sobre a vida universitária e a relação com a saúde mental, tá bom? Tá joia. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço também a sua audiência. Gostou do programa? Vai no site, compartilha, joga no seu Facebook, conheça o nosso Facebook, leve esse link para mais pessoas saberem como importantes profissionais de saúde mental, psicólogas e psicólogos qualificados estão dentro de um contexto maior, um órgão da universidade, ajudando todos os estudantes universitários, do mais novo ao mais experiente. Até a próxima semana com mais Fale Mais sobre isso.